Alguma vez você já se perguntou por que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo? O que isso significa na prática? Como essa transformação ocorre na vida da pessoa? Essas e outras questões serão respondidas ao longo desta aula. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou o pastor Oséias e é um privilégio ter a tua permissão para estar aqui contigo para mais uma aula. Hoje nosso estudo será sobre uma das principais doutrinas do Evangelho, fundamental para compreendermos a nossa relação com Deus, o novo nascimento. Fique à vontade para postar tuas perguntas nos comentários, participe e que Deus fale grandemente conosco. Nosso objetivo hoje é explorar profundamente o ensino de Jesus sobre o novo nascimento, entender sua necessidade, seus meios e o impacto dessa transformação na vida do cristão. Por isso, nos basearemos exclusivamente na Bíblia, que é a palavra de Deus, trazendo explicações teológicas e referências bíblicas para um aprendizado enriquecedor. Antes de começarmos, quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Se a regeneração é uma obra de Deus, qual é o papel do ser humano nesse processo? Esta e outras questões serão respondidas ao longo da nossa aula. Então prepare a sua Bíblia, anote os pontos importantes, volte no vídeo sempre que você quiser e vamos juntos mergulhar nesse estudo relevante. Quando lemos em João capítulo de número 1, nós vamos ver que João Batista iniciou um processo de testemunho dos feitos de Jesus. Vamos ver que João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Lendo um pouco mais à frente, nos versículos de número 19 a seguir, nós vamos ver João sendo questionado pelos doutores da lei, que perguntaram para ele quem ele era, se ele era o Cristo. Depois perguntaram se ele era um profeta, e ele respondeu que não. Mas, citando Isaías 40 e versículo 3, ele disse que ele era apenas a voz que clama no deserto, que estava preparando o caminho do Senhor. E logo na sequência, ele disse que ele batizava com água, mas o que vinha logo após ele batizaria com o Espírito Santo. Lá no versículo 29, nós vemos no dia seguinte Jesus se aproximando de João Batista. E quando Jesus estava se aproximando de João Batista, João testificou novamente dele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João ainda testificou que viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. E completou, dizendo que antes dele começar a batizar, foi-lhe dito que aquele sobre o qual ele visse descer o Espírito Santo em forma de pomba, aquele é o que batizaria com o Espírito Santo. Logo após, a partir do versículo 35, nós vemos Jesus iniciar o seu ministério, tendo já alguns discípulos que começaram a segui-lo. No capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nós vemos Jesus fazer o seu primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Alguém poderia perguntar assim: mas esse vinho era alcoólico? Esse vinho não era alcoólico? Poderia aquelas pessoas que eram servos de Deus, por serem judeus, tomar bebida alcoólica? Como que era essa bebida? Estudando, nós vamos ver que o vinho que os judeus tomavam, fosse ele fermentado ou não fermentado, em todas as situações ele era misturado à água. Fosse numa proporção de 1:3, ou de 1:5, ou de 1:10. Por quê? Porque, de acordo com os ensinos dos rabinos, se porventura você tomasse vinho puro, você estaria se contaminando. Então, eles não tomavam vinho puro como as pessoas tomam e se embebedam, mas eles tomavam diluído em água em forma de suco. Por isso que lá no capítulo 5 e versículo 18 da epístola de Paulo aos Efésios, ele fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A partir do versículo 13, nós temos o relato de Jesus entrando no templo e fazendo a purificação. Qual purificação, pastor Oséias? Ele entrando no templo, viu que ali havia pessoas que vendiam animais para pessoas que vinham de longe, para poderem oferecer o seu sacrifício, e com isso eles ganhavam dinheiro dentro do templo. E Jesus fez um azorrague de cordéis e expulsou aqueles homens de lá de dentro, dizendo:
a casa do meu pai é casa de oração e não casa de vendas, aqui em João. Mas nos evangelhos sinóticos fala sobre covil de ladrões. Como nós já dissemos na semana anterior, não leremos nada dos conteúdos que nós temos na revista. Mas você pode pausar o vídeo e assisti-los, porque é muito útil o conteúdo que o comentarista traz para nós. Vamos estudar a nossa lição? Introdução. Nesta lição estudaremos a regeneração, uma das mais significativas obras do Espírito Santo. A partir do diálogo entre Jesus e Nicodemos, vemos o novo nascimento como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Também a importância desse processo na vida do pecador e os meios disponibilizados por Deus para essa transformação. Estudaremos nesta lição que não há vida cristã genuína sem a regeneração ou o novo nascimento. Mas o que vem a ser a regeneração ou o novo nascimento? É uma transformação na vida do crente operada por Deus através do Espírito Santo, que faz com que o homem tenha fé ao ouvir a palavra de Deus e assim venha a reconhecer Jesus Cristo como sendo o único caminho que pode nos levar até Deus. Mas por que o novo nascimento é imprescindível para a salvação? Porque sem a regeneração, o ser humano permanece espiritualmente morto e é incapaz de entrar no reino de Deus, conforme João 3:3. O pecado nos separa de Deus. E somente através do novo nascimento podemos ser restaurados à comunhão com Ele. A regeneração é uma obra divina que nos torna novas criaturas, e isto foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios em sua segunda epístola, no capítulo de número 5 e versículo de número 17. Mas se o homem pode escolher fazer o bem, por que ele precisa nascer de novo? A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que todos pecaram, e isso está registrado lá em Romanos, no capítulo 3 e versículo de número 23. Pode conferir. E também ensina que a inclinação natural do homem é para o pecado. Está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1-3. O bem que um homem pode fazer não é suficiente para salvar sua alma, pois a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8-9. Somente o Espírito Santo pode transformar o coração humano e torná-lo apto para entrar no reino de Deus. Primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Primeiro subtópico, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu e mestre da lei, um sábio judeu de grande prestígio entre o povo. Procurou Jesus à noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Ele reconhecia a autoridade de Jesus devido ao milagre realizado. Qual motivo levaria Nicodemos a procurar Jesus à noite para conversar com ele, para ouvir seus ensinamentos? Os fariseus, de uma forma geral, eles eram contra os ensinos de Jesus. Eles eram completamente legalistas e por isso eles não apoiavam o ensino de Jesus. Considerando que Nicodemos era fariseu, possivelmente por prudência, receio da opinião pública ou desejo genuíno de aprender. Ele reconhecia algo diferente em Jesus, mas temia a reação dos demais fariseus, que eram contra os ensinos de Jesus. João 12, 42 e 43 mostra que muitos líderes acreditavam em Jesus, mas não confessavam por medo dos outros. Se Nicodemos era um mestre em Israel, por que ele não compreendia o novo nascimento? Porque a sua formação religiosa estava baseada em um entendimento legalista e externo da salvação, não numa transformação espiritual. Nicodemos, como os demais fariseus, via a salvação como algo baseado em obediência à lei, enquanto Jesus ensinava que era necessário uma mudança interior pelo Espírito Santo, conforme predito em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Segundo subtópico, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos chamou Jesus de Rabi, reconhecendo sua autoridade que o Pai lhe concedeu e também reconhecendo os milagres que ele realizava. Seu interesse demonstrava uma busca sincera por compreensão sem hostilidade. Nós vemos aqui que Nicodemos, sendo um mestre em Israel, reconheceu Jesus como mestre, pois o chamou de Rabi. Isto por quê? Porque ele via os milagres que Jesus operava e via a forma como Jesus ensinava. Por isso, ele reconheceu a autoridade de mestre que Jesus tinha. Qual foi a intenção de Nicodemos ao chamar Jesus de mestre? Ele queria expressar respeito e reconhecimento da sua autoridade espiritual.
Nicodemos viu que os milagres de Jesus eram uma prova de que ele vinha de Deus, conforme João 3:2. No entanto, sua compreensão quanto à salvação ainda era limitada ao seu conhecimento. Se Jesus era um simples mestre, por que suas palavras causavam tanto impacto? Porque ele falava com autoridade divina, e não como os escribas e fariseus, conforme Marcos 1:22. Jesus não apenas ensinava a lei, mas revelava a sua plenitude e poder espiritual, pois ele mesmo era o cumprimento das Escrituras, conforme Mateus 5:17. Jesus não somente foi um profeta, ele era o enviado especial de Deus, o representante de Deus na terra. Ele foi, durante o período do seu ministério, Deus encarnado. E por conta disso, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade. E por isso, ele não era um simples mestre. Terceiro subtópico: o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus introduziu o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito, o que causou perplexidade em Nicodemos. A referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento de pecados e uma nova forma de viver. No momento em que Jesus diz para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos pergunta: Senhor, como pode isso? Como pode um homem sendo velho voltar a nascer? Porventura vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus respondeu para ele: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito significa uma renovação espiritual operada pelo Espírito Santo e não um nascimento físico. A água simboliza a purificação pela palavra de Deus, conforme Efésios 5:26. E o Espírito representa a ação regeneradora de Deus no crente, conforme Tito 3:5. Se o novo nascimento é espiritual, por que a Bíblia menciona a água? Como já dissemos, a água simboliza a purificação espiritual realizada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E citamos como referência Efésios 5:26. Não se refere ao batismo, mas à ação purificadora do Espírito Santo na conversão do pecador. Segundo tópico, o novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado. Significa uma transformação interior operada pela graça de Deus, mudando a natureza carnal corrompida e caída do pecador, que passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. O novo nascimento é uma mudança radical que acontece na vida da pessoa. Antes, a pessoa poderia ser o que fosse, mas agora ela passa a ser um servo de Deus. Eu já ouvi dizerem assim, é engraçado, a pessoa apronta poucas e boas no mundo, agora se diz servo de Deus e fica achando que é um santinho. Não é que fica achando. A palavra de Deus diz que realmente a pessoa é regenerada. Ah, mas tem alguns que fingem. Realmente, em todas as situações tem pessoas que fingem, mas a grande maioria é realmente transformada. Nós somos servos de Deus, somos regenerados exatamente para viver uma nova vida. Uma vida de pessoas que são cidadãs do céu. O novo nascimento é um processo ou é um evento único? O novo nascimento é um evento único, mas ele inicia um processo contínuo de santificação. Quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a ter uma nova vida em Cristo, conforme 2 Coríntios 5:17. Mas o crescimento espiritual continua ao longo da caminhada cristã, conforme Filipenses 1:6. Se o novo nascimento é necessário, por que há tantas religiões? Nós precisamos saber que quando falamos de novo nascimento e de relacionamento com Deus, estamos falando de mundo espiritual. E quando falamos de mundo espiritual, nós temos nele o inimigo das nossas almas, que desde o Jardim do Éden trabalha para afastar os homens de Deus. E mesmo que muitos no mundo procurem diversos caminhos para chegar a Deus, nós sabemos, conforme João 14:6, que somente Jesus é o caminho para Deus.
E também sabemos que o pecado cegou o entendimento das pessoas, conforme segundo aos Coríntios 4:4, levando a buscar soluções fora da verdade que é Cristo. Por isso existem tantas religiões. Segundo subtópico, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede vida nova ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. O homem pode nascer de novo por conta própria? De forma alguma. Homem algum consegue se salvar sozinho e homem algum consegue se regenerar sozinho. Isso só é feito através da ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, que nos leva a verdadeiramente nascer de novo. O homem pode regenerar-se a si mesmo? Não, de forma alguma, pois a regeneração é obra sobrenatural do Espírito Santo. A salvação não depende do esforço humano, mas da graça de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. Mas se Deus regenera, o homem não tem responsabilidade? O homem deve responder com fé e arrependimento ao chamado divino. Deus dá o novo nascimento, mas exige uma resposta de fé, conforme Atos 16 e 31. Não adianta nós pensarmos assim: eu vou deixar tudo por conta de Deus, Ele faz. Existem muitas pessoas que, quando são perguntadas sobre salvação, elas respondem assim: Deus sabe. Não é assim. Deus nos dá autoridade para nós sabermos como anda o nosso relacionamento com Ele. E se o nosso relacionamento com o nosso Pai está um relacionamento saudável, então a nossa salvação está garantida. Se nós vivemos uma vida de relacionamento contínuo com Deus, o que que conta, pastor Oséias? Hoje. E meu passado? Passado para Deus não conta. Ué, não conta? Não, tem que ser fiel até o fim. A partir do momento que você fez um concerto com Deus, ou que você teve um encontro com Deus, tem que ser até o fim. Aí sim, o seu relacionamento com Ele está saudável, e aí sim você pode dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Se porventura eu disser assim: eu estou caminhando com Deus, com Cristo há 50 anos, mas agora eu desisti. Desistiu por quê? Perdeu todo o tempo passado. Não existe histórico para Deus. O que existe é perseverança até o fim. Terceiro subtópico: a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram e necessitam passar pela experiência da regeneração para alcançar uma nova vida em Cristo. Pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 3 e versículo de número 23. Por isso, todos precisam de regeneração. Não tem nenhum homem que possa dizer assim: eu sou bom e não preciso de Jesus Cristo para ter a minha comunhão com Deus reatada. Precisamos, todos nós precisamos de Jesus Cristo. O homem pode alcançar a Deus sem ser regenerado? Não, em hipótese alguma, pois sem a regeneração, o homem continua morto espiritualmente e incapaz de responder corretamente a Deus, conforme Efésios 2 e 1. Somente pelo novo nascimento podemos nos tornar filhos de Deus, conforme João 1, 12 e 13. Então não existe a possibilidade de eu entrar no reino dos céus se eu não houver nascido de novo? Não existe. A única forma do ser humano entrar no reino dos céus é através de Jesus Cristo, através da ação regeneradora do Espírito Santo e através do limpar que a palavra de Deus faz em nossa vida. Mas qual a consequência que eu posso ter na minha vida se eu não quiser passar pelo novo nascimento? A única consequência que existe é a separação eterna de Deus. Não tem como alguém ter comunhão com Deus, viver eternamente com Deus nos céus, onde é a morada dele, se não passar pelo novo nascimento. Qual que é o resultado então de uma vida sem o novo nascimento? A condenação eterna. É o único resultado que existe para uma vida sem o novo nascimento: a condenação e o desprezo eterno, como
próprio Jesus Cristo disse. Mas o homem é bom por natureza. Por que precisa ser regenerado? A Bíblia nos ensina, lá em Jeremias 17:9, que o coração humano é enganoso e corrupto. Por isso, a bondade humana é relativa e não pode alcançar o padrão de santidade exigido por Deus, conforme nós lemos lá em Romanos 3:10-12. Ou seja, não adianta a gente tentar, pelos nossos próprios méritos, nos apresentar diante de Deus dizendo: eu sou bom e eu mereço a salvação. Merecemos? Não. A salvação é pela graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, mas pela sua graça Deus nos dá, através da fé em Jesus Cristo e da confissão dele como nosso Salvador. Mas a própria Bíblia não diz que Deus é amor? E vocês não pregam que Deus é amor? Por que então ele não salva toda a humanidade sem a necessidade da regeneração? Como nós sempre dizemos aqui, Deus respeita o livre-arbítrio e exige arrependimento e fé em Cristo para que o homem possa ter a salvação. Eu exemplifico isso sempre assim. Tem muitos benefícios que estão disponíveis para as pessoas receberem, do governo, seja lá do que for. Mas a pessoa tem que ir lá buscar. Não vem até a sua porta e batem palma e dizem: vim aqui trazer um benefício para você. Não, vai lá buscar. E se não buscar, perde. Simples assim. A salvação é a mesma coisa. Se nós não formos atrás, mas nós temos que ir? Sim, nós temos que reagir. O nosso coração tem que reagir à palavra de Deus que nós ouvimos em todo o tempo. E ouvindo a palavra de Deus, nós temos que reagir com arrependimento e com fé em Cristo. Terceiro tópico: os meios da obra regeneradora. Primeiro subtópico: a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. O nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Nascer da água e do Espírito, a ação purificadora do Espírito Santo na vida da pessoa que deixa ele agir e regenerá-lo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. E é somente o homem que tem consciência de que é pecador e que sozinho não consegue jamais cumprir a justiça divina e que por fim ele irá ao juízo, somente este homem busca a Jesus para que seja regenerado e volte a ter a sua comunhão com Deus. Como o Espírito Santo age na regeneração? O Espírito Santo convence o homem do pecado e leva-o a buscar a comunhão com Deus. E com isso, transforma a sua vida para que ele possa ser uma nova criatura, vivendo de uma forma diferente da que viveu desde quando nasceu, o nascimento natural, até o momento em que a regeneração é operada na sua vida. Com a regeneração, o Espírito Santo transforma o coração do homem. E assim, o homem passa a ter um relacionamento diferenciado com Deus e com o seu semelhante. E esse relacionamento diferenciado faz com que o homem passe a viver a imagem e semelhança de Deus novamente. Imagem e semelhança essa que foi deturpada a partir do pecado dos nossos primeiros pais lá no passado. Se o Espírito Santo age, por que muitos rejeitam a fé? Porque a regeneração e a salvação envolve uma resposta humana de fé e arrependimento. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida. E arrependimento do quê? Arrependimento de tudo aquilo que ele fez que contrariava as leis de Deus e a vontade de Deus para com os homens. E qual que é a maior prova do arrependimento do homem? Mudança de vida. Viveu diferente, está arrependido. Continua no erro, não se arrependeu, porque ninguém que se arrepende continua fazendo a mesma coisa que era reprovável por Deus e que fazia antes de ter um encontro com Jesus. Porque o Espírito Santo não age visivelmente aos homens. O Espírito Santo opera de forma espiritual dentro do ser humano e a sua obra é percebida pelo fruto que o homem passa a produzir a partir do momento que ele opera a regeneração no homem.
Que fruto é esse, pastor Oséias? O fruto que está relatado lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículos de número 22 e 23. São 9 as virtudes desse fruto e são coisas que nós, homens, sozinhos não podemos produzir. Mas com o Espírito Santo na nossa vida, nós passamos a produzir o fruto do Espírito, que é a prova da regeneração do Espírito Santo na nossa vida. Segundo subtópico, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. O Novo Testamento apresenta claramente esse caráter regenerador. Ela é tão poderosa, viva e eficaz que alcança o lugar mais profundo do pecador. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 23, fala que nós somos nascidos de novo pela palavra de Deus. Na epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir o pensamento do coração humano. E tem mais, lá em Romanos, no capítulo de número 10 e versículo de número 17, o apóstolo Paulo afirma que a fé que nós temos vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo age em nossa vida para que nós tenhamos fé em Cristo, para que possamos participar da salvação que Deus tem para aqueles que creem nele. Como a palavra de Deus opera na regeneração? É através do ouvir a palavra de Deus que o Espírito Santo trabalha para que o coração do homem seja transformado e a partir dessa transformação venha o novo nascimento. E com esse novo nascimento, esse homem passa a ser uma nova pessoa. Que pessoa? Cidadão do céu. Uma pessoa que vai viver para Cristo, uma pessoa que vai viver para anunciar o seu evangelho, uma pessoa que vai amar o seu próximo da forma que nunca amou, uma pessoa que vai viver para Deus. Porque a palavra de Deus é essencial para a regeneração. A palavra de Deus é a semente da qual o Espírito Santo se serve para gerar no homem uma nova criatura. Nova criatura esta que é gerada através do arrependimento e da transformação da sua vida. Essa transformação é gerada pelo Espírito através do ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus em todo o tempo, viver a palavra de Deus e seguir a orientação dela. Alguém poderia perguntar assim, mas a Bíblia não é apenas um livro antigo? Não. A Bíblia ela é viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12. Também ela é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3:16. Se a Bíblia é viva e eficaz e é inspirada por Deus, ela é apta para transformar a nossa vida, para gerar em nós uma transformação. Eu não acredito. Tem tantas pessoas que eu conheço e que eu tenho certeza que você também conhece, que tinham uma vida no passado de uma forma e a partir do momento que conheceu a palavra de Deus, essa vida foi transformada. E hoje vive uma vida completamente diferente. Alguém pode dizer assim, está fingindo? Não, não está. Ele foi realmente transformado. Ele nasceu de novo. Ele foi regenerado. Não é suficiente ter apenas uma das muitas experiências espirituais que as pessoas têm ultimamente? Com certeza não. Porque a experiência sem a verdade pode ser uma experiência enganosa. E quem quer viver uma experiência enganosa? Tem tantas pessoas vivendo experiências enganosas, experiências que no fim não vão levar a nada, mas a fé deve estar sempre fundamentada na palavra de Deus, conforme nós lemos lá em João 17:17. Se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, com certeza a experiência espiritual que nós teremos será uma experiência verdadeira e que gera vida eterna. Terceiro subtópico, a vontade soberana de Deus. A intenção divina é que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade, desejando que ninguém seja condenado eternamente. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, podendo decidir aceitar ou rejeitar a salvação. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam regenerados, que todos os homens vivam uma nova vida. Essa é a vontade de Deus. Deus força alguém a ser salvo? Com certeza não.
mas ele chama todos e oferece a salvação a todos. E ele comissionou todos aqueles que são chamados por ele e aceitam a salvação em Jesus Cristo a oferecer para os seus próximos, a oferecer para as pessoas que estão ao seu redor essa mesma salvação. Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crerem serão condenados. Isso foi o que Jesus disse, e é por isso que nós anunciamos o evangelho em todo o tempo. Mas o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia da salvação, a boa nova da salvação que nós estamos anunciando agora. Se Deus é soberano, por que ele permite que alguns se percam? Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui, mas vamos continuar falando. Deus respeita a liberdade de escolha do ser humano. Eu posso escolher servi-lo, ou posso escolher a salvação, ou posso simplesmente não escolher. Você já ouviu falar de livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? É a liberdade que eu tenho de escolher o que eu vou fazer. Eu posso escolher. Por isso Deus não impõe a salvação. E nós podemos escolher o que nós vamos fazer da nossa vida. Qualquer coisa que nós tenhamos que fazer. Vamos dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Eu posso escolher não trabalhar. Se por um acaso eu não for trabalhar, o que vai acontecer? Eu não vou ter salário. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Se eu não trabalho, eu não recebo. Agora, se eu não busco a salvação, eu não terei a salvação. E quem não tem a salvação, tem o quê? Tem a perdição, tem a condenação. Tem o distanciamento de Deus, a separação eterna de Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida? Com certeza não. Então vamos buscar. Vamos buscar a salvação que Deus tem ofertada para todos nós. Mas essa questão de Deus oferecer a salvação para a pessoa aceitar a salvação e só será salvo quem aceitar, não viola a liberdade de escolha do ser humano? Com certeza não. Deus age sem violar a responsabilidade humana. A salvação é oferecida e o homem é chamado a crer, conforme João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Liberdade de escolha novamente. A liberdade é nossa. A gente escolhe o que nós vamos plantar, só que a colheita é obrigatória. Não importa o que plantemos, vamos ter que colher. Portanto, escolhamos a salvação de Cristo. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador participação na natureza divina, acesso ao reino de Deus e filiação divina aos que creem no seu nome. A partir do momento em que aceita o Evangelho, o Espírito Santo habita nele, capacitando-o a vencer a natureza pecaminosa e viver em Cristo. Como podemos ter certeza de que nascemos de novo? Nós sabemos que nascemos de novo pelo testemunho do Espírito Santo em nós, pelo fruto que ele gera em nós, conforme Romanos 8:16 e Gálatas 5:22 e 23. Mas também quem é regenerado tem uma nova vida e deseja viver para agradar a Deus. A pessoa que nasceu de novo, tudo o que se fazia antes e que sabia não ser agradável a Deus, não faz mais. E tudo o que não fazia antes e que sabia que é agradável a Deus, passa a fazer. E conforme nós vamos vivendo, vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos sabendo das coisas que Deus quer que nós façamos por serem agradáveis a Ele, nós passamos a mudar a nossa vida para que seja de acordo com a vontade dele. Assim é a vida de alguém que nasceu de novo. Alguém pode perguntar, mas esse negócio de novo nascimento não é apenas uma mudança de mentalidade, uma mudança psicológica? Não. O novo nascimento é uma transformação espiritual operada pelo poder de Deus no homem, e o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, que nós vamos chamá-lo de cristão, fazendo com que o seu caráter seja transformado. Como que é a transformação do caráter da pessoa? Tem algumas coisas que a pessoa antes fazia, que ela passa a não fazer mais. O quê? Aquilo que desagrada a Deus. E tem algumas coisas que antes essa pessoa não fazia, que ela passa a fazer,
que são as coisas que agradam a Deus. A mudança do caráter do homem faz com que nós citamos aqui na leitura bíblica em classe que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Da mesma forma, as obras da carne, elas não produzem vida, elas produzem perdição. Mas o fruto do espírito produz vida, e não apenas vida, vida eterna. Quem tem o fruto do espírito? Quem nasceu de novo. E quem não tem o fruto do espírito, pastor Oséias? Eu conheço pessoas que são cristãs e não produzem o fruto do espírito. São cristãs? São discípulos de Cristo? Nasceram de novo? Essas são as perguntas que eu deixo para você. Chegamos ao final desta aula sobre o novo nascimento. Vimos que a regeneração é uma obra sobrenatural de Deus, operada pelo Espírito Santo por meio da sua palavra e segundo a sua vontade soberana. Sem essa transformação, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nós rememoramos o encontro de Jesus com Nicodemos, onde o mestre dos mestres ensinou que nascer de novo não é uma opção, mas uma necessidade. Também nós refletimos sobre o papel da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo nesse processo maravilhoso. E agora eu te pergunto, você já nasceu de novo? Esta é a pergunta mais importante que qualquer pessoa pode responder. Se você tiver dúvida quanto a ter experimentado o novo nascimento, busque a Deus em oração, medite na palavra de Deus e permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Com certeza, se você não tem uma Bíblia, busca na internet, tem disponível. Baixe o aplicativo e leia a palavra de Deus. E após ter lido, deixe o Espírito Santo agir na sua vida e confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Passa a fazer parte de um rebanho de ovelhas de Cristo, que verdadeiramente ensina a palavra de Deus e ensine o caminho do céu único, Jesus Cristo. E a partir daí, experimente o novo nascimento, uma transformação a partir da qual você vai vivendo a cada momento, melhorando e se aproximando de Deus e aperfeiçoando até nós chegarmos, como diz a palavra de Deus, à estatura de varão perfeito. Você tem falado do novo nascimento para as pessoas com as quais você convive? Não se esqueça, nós somos discípulos de Cristo e é nossa responsabilidade proclamar o evangelho que transforma a vida do homem, que dá-lhe o poder de ser transformado em filho de Deus e dá acesso ao reino dos céus. Não importando se ele é um vil pecador, bastando para isso confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor e dar liberdade para o Espírito Santo agir e regenerar a sua vida através da palavra de Deus. Nós temos que pregar esse evangelho, nós temos que proclamá-lo em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Se esta aula foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E fique à vontade para compartilhar com seus amigos e irmãos, assim mais pessoas terão acesso a este ensino. Que Deus abençoe tua vida e, se Ele permitir, na próxima semana estaremos aqui para mais uma aula. Deus abençoe, fique com Deus.